Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2 e vamos à primeira parte da explicação de sinal das funções de primeiro e segundo grau. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Então, sinal das funções de primeiro e segundo graus. Nessa primeira parte do vídeo, nós vamos estudar o sinal da função de primeiro grau. Função de primeiro grau é a função y igual a ax mais b, onde aqui o expoente do x ele é 1, por isso que é uma função de primeiro grau. Para estudar o sinal dessa função, é necessário determinar para quais valores de x pertencente ao domínio de f, com y maior que zero, ou y menor que zero, ou y igual a zero. Nós temos dois casos a considerar. Então, o primeiro caso é com a maior que zero, onde a função é crescente. Então, neste caso, nós temos que se x for menor que menos b sobre a, então y é menor que zero. Se x for maior que menos b sobre a, então y é maior que zero. E se x for igual a menos b sobre a, então y é igual a zero. Se você não sabe resolver a equação de primeiro grau, assista o vídeo 11, equações de primeiro grau, cujo link estará na descrição do vídeo. Então aqui nós temos o quê? O zero ou a raiz da função, que é menos b sobre a. E aqui nós temos o gráfico. Então aqui a função ela é crescente, né? Ela está aqui crescendo. Então nós temos aqui que se x ele for igual a menos b sobre a, que seria aqui, ó, esse ponto aqui de x, nesse ponto o valor de y ele é zero. Se o x ele for menor que menos b sobre a, ou seja, aqui nós temos menos b sobre a, então o que está aqui à esquerda de menos b sobre a é menor. Logo, o y vai ser o quê? Menor que zero. E aqui na direita nós temos o quê? A direita de menos b sobre a seria x maior que menos b sobre a. Então, se o x ele é maior que menos b sobre a, o valor de y vai ser maior do que zero. Então, é isso que ele está demonstrando aqui, através do gráfico. Então, se o x for igual a menos b sobre a, o y vale zero, ou seja, o ponto fica marcado aqui no eixo do x. Se o x for menor que menos b sobre a, ou seja, vai estar aqui à esquerda de menos b sobre a, o y vai ser menor que zero, é negativo. Se o x for maior que menos b sobre a, ou seja, está à direita aqui da raiz da função, está aqui à direita, o y ele vai ser maior que zero. Segundo caso, quando o a ele é menor que zero, que é uma função decrescente. Então, neste caso, nós temos que se x for menor que menos b sobre a, então o y ele é maior que zero. Se o x for maior que menos b sobre a, então o y ele é menor que zero. E se x for igual a menos b sobre a, então o y ele é igual a zero. Então aqui nós temos um gráfico da função decrescente. Então aqui ela está decrescendo, a função, no gráfico. Aqui nós temos a raiz da função, que é menos b sobre a. Se o x ele for maior que menos b sobre a, ou seja, o x está indo aqui para a direita da raiz, o y é negativo. Então o y vai ser negativo, vai ser menor que zero. Se o x for exatamente o menos b sobre a raiz ou zero da função, então nós vamos ter que o y vai ser igual a zero. O ponto ficará marcado aqui sobre o eixo do x. E se o x for menor que menos b sobre a, ou seja, estiver aqui à esquerda de menos b sobre a, o y ele vai ser maior que zero. Então o y ele é positivo. Observação. Lembre-se de que x igual a menos b sobre a é zero ou a raiz da função, e que pode ser obtido substituindo y por zero na função y igual a vezes x mais b. Então, da observação dos gráficos, nós podemos tirar a seguinte regra prática. Então, nós temos aqui que o que está à esquerda de menos b sobre a, ele vai ser sinal contrário a a. O que está à direita de menos b sobre a, ele vai ser o mesmo sinal de A. Então, onde o C barra A indica que o sinal de Y é contrário ao sinal de A, e o M barra A que indica que o sinal de Y é o mesmo sinal de A. Então, aqui nós temos o gráfico da função crescente, onde o A ele é maior que zero, ou seja, o A é positivo. Então, o que está aqui à esquerda da raiz
vai ser o quê? Contrário ao sinal de A. Se o A é positivo porque a função é crescente, então o sinal aqui é o quê? É negativo. E o que está à direita é o mesmo sinal de A, como está aqui, ó. Então, se o A ele é positivo, porque é uma função crescente, então o Y é positivo. Então, a regrinha ali, né, prática, nós temos ali a raiz ou zero, ou a raiz da função, que é o menos b sobre a. O que estiver à esquerda é o contrário do sinal de a, o que estiver à direita é o mesmo sinal de a. Na função crescente, onde o a é maior que zero, o a é positivo. O que está à esquerda vai ser o contrário ao sinal de a, então vai ser o quê? Negativo, como está aqui, ó. E o que está à direita vai ser o quê? Vai ser positivo, pois é o mesmo sinal de a. E aonde está a raiz da função vai ser o valor de y igual a zero. E aí aqui nós temos na função decrescente, onde nós temos que o a ele é menor que zero, então o a ele é negativo. Se o que está à esquerda de menos b sobre a ele é contrário ao sinal de a, e aqui na função decrescente o a é negativo, então aqui o y ele é positivo. Em menos b sobre a, sobre o menos b sobre a, o y é zero, e o que está à direita de menos b sobre a é o mesmo sinal de a, como aqui é uma função decrescente, onde o a é menor que zero, o y ali vai ser negativo. Então aqui nós temos os exercícios, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver os exercícios, após resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Fazer o estudo do sinal das seguintes funções. Fazer o estudo do sinal das seguintes funções. Então a letra A, y igual a 2x menos 4. Então primeiramente nós vamos encontrar a raiz da função. Para isso substituímos o y por zero na função. Então 0 vai ser igual a 2x menos 4, x vai ser igual a 2. Então aqui nós temos que o menos 4 ele pode passar para o lado esquerdo do sinal de igualdade, onde ele vai ficar positivo, então vai ficar 4 igual a 2x, que é igual a 2x igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Aplicando a regra prática, vem, então o que está à esquerda da raiz da função é contrário ao sinal de a, e o que está à direita é o mesmo sinal de a. Então aqui nós temos a resposta que se x for menor que 2, então o y é menor que zero. Se o x for maior que 2, o y é maior que zero. E se x for igual a 2, o y é igual a zero. Então aqui nós temos o estudo dos sinais. Então o que está à esquerda da raiz, o y é negativo, é menor que zero, pois é o sinal contrário ao sinal de a. Aqui nós temos que o a ele vale mais 2, né? Então o a é mais 2, então o a é positivo. Sinal contrário de a é negativo. Então aqui ficou o sinal negativo, contrário de a. O que está à direita do 2 é o mesmo sinal de a, ou seja, é o sinal positivo. Letra B, y igual a menos x mais 3. Então aqui nós temos uma função decrescente, onde o a é menor que zero, é menos 1. Então, analogamente, temos para esse exercício que a raiz da função é x igual a 3. Né? Pois vai ficar o quê? 0 igual a menos x mais 3. X vai passar para o lado esquerdo, para o primeiro membro da equação. Para o lado esquerdo, sinal de igualdade. Então, vai ficar x igual a 3. Então, a raiz da função é 3. X igual a 3. Aplicando a regra prática, vem. Então, o que está à esquerda da raiz é o sinal contrário a a. Se ali o sinal de a é negativo, vai ser positivo. E o que está à direita da raiz é o mesmo sinal de a. Se ali o sinal é negativo, porque é uma função decrescente, o a é menor que zero, então vai ser o quê? Negativo. Resposta. Então aqui nós temos que se x for menor que 3, o y vai ser maior que zero. Se o x for maior que 3, o y vai ser menor que zero. E se x for igual a 3, o y vai ser igual a zero. Então aqui o x menor que 3, o sinal é contrário a a, o a é menor que zero, é menos 1, então vai ficar positivo. Aqui o que está à direita da raiz é o mesmo sinal de a, então se o x for maior que 3, o y ele é menor que zero, porque o sinal de a é menos o a é menos 1, então o mesmo sinal de a fica negativo. Exercício 2. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, e assim que você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício 2, solução. Resolver as seguintes inequações.
A, 5x menos 7 mais 3 mais x menor ou igual a 10x menos 2. Então aqui, quando nós temos termos algébricos, que é o x dos dois lados da desigualdade, porque aqui não é um sinal de igualdade, é um sinal de desigualdade, né? Nós devemos juntá-los no mesmo lado. Então nós pegamos todos aqueles que tiverem ali o x e vamos passar tudo para um lado esquerdo, e os que são apenas o numeral, nós vamos passar para o lado direito, observando sempre as regras, né? O que é positivo quando muda de lado fica negativo, o que é negativo quando muda de lado fica positivo. Então procedemos de maneira análoga à resolução de uma equação de primeiro grau, isto é, isolamos os valores de x no primeiro membro e os valores independentes de x no segundo membro. Então nós vamos colocar ali 5x mais x menos 10x menor ou igual a 7 menos 3 menos 2. Então aqui o que acontece? O 10x estava aqui no segundo membro da equação. Então ele vai passar lá para o lado esquerdo do sinal de desigualdade. Então ele era positivo, ele ficou negativo. O outro mais x é o que já estava aqui no primeiro membro, ele já era positivo. O menos 7, quando ele passar para o segundo membro, ele que vai passar para o lado direito do sinal de desigualdade, ele vai passar a ser mais 7, e o mais 3, menos 3. E o menos 2, como ele permanece no local, ele continua menos 2. Então aqui ficou 5x mais x menos 10x menor ou igual a 7 menos 3 menos 2, menos 4x menor ou igual a 2. Aí nesse caso, nós temos que multiplicar ambos os membros da desigualdade por menos 1. E quando nós fazemos essa multiplicação, nós invertemos o sentido da desigualdade. Ou seja, se ele era menor ou igual, ele vai passar a ser maior ou igual. Preste atenção nisso. Então, neste caso acontece o quê? Quando nós temos termos algébricos, x, nos dois lados da desigualdade, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Que aí nós temos que juntar os termos algébricos de um lado e os numerais do outro lado. E após nós termos feito ali a resolução, né, dessa parte da inequação, nós multiplicamos ambos os lados por menos 1 e invertemos o sentido da desigualdade. Então aqui nós vamos multiplicar o menos 4x por menos 1 e vamos multiplicar o 2 por menos 1. Quando nós realizarmos essa multiplicação, o menos 4x vai passar a ser mais 4x e o 2 vai passar a ser menos 2. E aqui onde é menor ou igual, vai passar a ser maior ou igual. Então 4x maior ou igual a menos 2. X vai ser maior ou igual a menos 2 dividido por 4, x maior ou igual a menos meio. Então, o que ele quer dizer? Que para que essa inequação aqui seja verdadeira, ou seja, que aquilo que está aqui do lado esquerdo do sinal de desigualdade seja realmente menor ou igual ao que está aqui do lado direito, o x ele tem que ser maior ou igual a menos meio. Vamos colocar, se a gente colocar aqui menos meio, nós vamos ter o quê? Que este valor vai ser igual a este valor. E ele atende aqui porque tem o sinal de igualdade. Agora, se nós pegarmos aqui um valor, vamos pegar um valor menor. Aqui ele diz que tem que ser maior ou igual. Vamos pegar o valor menor. Vamos pegar, então, aqui menos 1. Aqui é menos meio, então vamos pegar menos 1. O menos 1, ele vai ser menor que o menos meio. Então, menos 1 vai ficar aqui, ó, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Com menos 7 vai dar menos 12. Com mais 3 vai dar menos 9, com mais, aí no caso aqui vai ficar menos 1, vai ficar menos 10. Aqui quando nós pegamos o 10 e multiplicamos por menos 1, vai ficar menos 10, com menos 2, menos 12. Ou seja, o menos 12 ele é menor que o menos 10, logo não atendeu esse sinal aqui de menor ou igual, né? Ou seja, o menos 10 aqui, ele não é menor ou igual que menos 12. O menos 12, ele é menor, né? No caso, ele não é menor, né, que menos 12. O menos 12 é menor que menos 10. Então, não pode, o x ele não pode ser menor que menos meio. Ele tem que ser maior ou igual a menos meio para atender aqui esse de menor ou igual, né? Então, se a gente pegar agora aqui o mais 1, vamos pegar o mais 1. Vai ficar 5 com menos 7, menos 2. Mais 3, vai ficar 1. Com mais 1, 2. Aqui nós vamos pegar o 10 e multiplicar por 1 vai dar 10, menos 2, 8. 2 é menor do que 8. Então, deu certo aqui na hora de nós tirarmos a prova real da resolução dessa inequação. Então, a resposta, conjunto de solução S vai ser igual. Então, o conjunto de solução vai ser igual
a x pertencente ao conjunto dos números reais está o quê? O x tem que ser maior ou igual a menos meio. Letra B. 3x mais 5 sobre 2 menos 2x menos 9 sobre 3 é menor que 8. Nesse caso aqui, nós não temos termos algébricos dos dois lados do sinal de desigualdade. Nós só temos apenas no primeiro membro, que é o lado esquerdo. Então, nós não vamos precisar fazer aquela regrinha que nós fizemos no exercício anterior. Porém, aqui nós vamos ter que tirar o quê? O MMC. Então, se você não souber tirar MMC, assista o vídeo 03 Conjuntos Numéricos, cujo link estará na descrição do vídeo. Então, achando o MMC entre 2 e 3, que é 6, obtemos. Então, ficou aqui. Nós vamos multiplicar aqui o 2 pelo 3 para dar 6. A gente divide o 6 pelo 2, que vai dar 3, né? Esse 3 vai passar multiplicando aqui no denominador e vai multiplicar o numerador também. Assim como aqui vai ter que multiplicar por 2, que vai multiplicar o denominador e vai multiplicar o numerador. E aqui no 8, que é como se fosse 8 sobre 1, nós vamos multiplicar o quê? O 6 pelo denominador e vamos multiplicar o denominador pelo 6 e o numerador pelo 6. Então aqui nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo 3, nós vamos multiplicar aqui o numerador e o denominador pelo 2. E aqui no 8, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 6. Então ficou aqui todos eles sobre 6. Com isso, nós podemos eliminar o denominador, já que todos estão sobre o mesmo denominador. Nós podemos eliminá-lo. Então a gente elimina o 6 e fazemos apenas agora as multiplicações nos numeradores. Então vai ficar ali 3 vezes 3x vai ficar 9x, 3 vezes mais 5, mais 15, menos 2 vezes 2, menos 4x, menos 2 vezes menos 9, mais 18, menor que 6 vezes 8, 48. Então 9x menos 4x é menor que 48, menos 15, menos o 18, 5x vai ser igual, 5x menor que 15, x menor que 3. Então o x tem que ser menor que 3 para que essa inequação aqui seja verdadeira. Então a resposta, o conjunto de solução, vai ser igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tá o quê? O x tem que ser menor que 3. Letra C. X sobre 4 menos 2x menos 1 sobre 3 é maior que x mais 1 sobre 6. Então aqui nós temos novamente o quê? Termos algébricos x nos dois lados da desigualdade. Então nós devemos juntá-los no mesmo lado, procedendo de maneira análoga à resolução de uma equação de primeiro grau, isto é, isolamos os valores de x no primeiro membro e os valores independentes de x no segundo membro. Após fazermos isso, nós vamos o quê? Multiplicar ambos os membros da desigualdade por menos 1 e invertemos o sentido da desigualdade, mudando o sinal, nesse caso aqui, que é maior, para menor. Então, o MMC entre 4, 3 e 6 é 12. Nós procedemos agora de modo análogo ao exercício anterior. Então, pegamos ali, colocamos aqui o 12 no denominador, porque foi multiplicado 4 por 3, e esse 3 que multiplicou o denominador 4, ele passou aqui, também está multiplicando o numerador 3. O numerador x. Então, o 3 está aqui multiplicando o numerador x. Ele multiplicou o denominador e o numerador. Por que tem que multiplicar em cima e embaixo? Para que não se perca a proporção, né? O valor. Ou seja, se nós temos uma equação, uma fração que é 2 sobre 3, se eu multiplicar apenas em cima por 2, vai ficar o quê? 4 sobre 3. Ou seja, perdeu o valor. 2 dividido por 3 não é igual a 4 dividido por 3. Agora, se eu pego ali o 2 dividido por 3 e multiplico em cima por 2 e embaixo por 2, ou seja, 4 sobre 6 é igual a 2 sobre 3. Então, é a mesma proporção, o mesmo valor. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que nós multiplicamos embaixo o denominador e em cima o numerador pelo mesmo valor, para que não se perca a proporção, não se perca o valor da fração inicial. Então aqui ficou 3 vezes o x sobre 12, menos 4 vezes a diferença 2x menos 1 sobre 12, e aqui 2 vezes a soma x mais 1 sobre 12. Como os denominadores são todos iguais, nós podemos cortá-los. Cortamos os denominadores. Então agora nós temos o quê? 3x menos 8x mais 4 maior que 2x mais 2.
Então aqui nós vamos passar todos os termos algébricos para o lado esquerdo do sinal de desigualdade, para o primeiro membro, e os numerais, que são independentes do fator do termo algébrico, para o lado direito, para o segundo membro da desigualdade. Então ficou 3x menos 8x menos 2x, porque aqui era mais 2x, quando ele passou para o lado esquerdo ele ficou menos 2x. E aqui esse mais 4, quando ele passar para o lado direito do sinal de desigualdade, ele vai ficar menos 4. Então vai ficar 3x menos 8x menos 2x maior que 2 menos 4. Nós vamos ter o quê? Menos 7x maior que menos 2. Nós temos que multiplicar ambos os lados por menos 1 e inverter o sinal da desigualdade. Então nós vamos ter o quê? Menos 7x vezes menos 1 vai ficar mais 7x e menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Pois menos multiplicado por menos dá mais, então são alterados os sinais. E se fosse menos multiplicando o positivo, ficaria menos. Mas aqui os dois são negativos, então vai ficar o sinal positivo. Aqui da mesma forma, os dois são negativos, então vai ficar um sinal positivo. Então ficou o quê? 7x menor que 2, ou seja, já invertemos o sinal. Aqui antes era maior, após realizarmos a multiplicação de ambos os lados por menos 1, o sinal aqui foi invertido e ficou menor. 7x menor que 2, x menor que 2 sétimos, ou seja, o 2 dividido por 7. Então o conjunto de solução, a resposta vai ser, o conjunto de solução vai ser igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x menor que 2 sobre 7, ou 2 sétimos. Bem, chegamos ao final do vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo, no qual eu irei continuar a explicar sobre o sinal das funções de primeiro e segundo grau. Nós queremos deixar para você aqui uma mensagem que está nos versículos 3 e 4 de Salmo 56, que nos diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.